Ótimo. Então, agora nós estamos na parte 2 da nossa aula. Fernanda tá dizendo que tudo foi ótimo, ótimo. Que bom, Fernanda. Que bom que deu tudo certo. Agora, nós vamos conversar, né? Nós vamos continuar aqui. Só que vocês receberam os slides para que vocês possam ir acompanhando o tema da nossa aula de hoje. Só dá um joinha, por favor. Esqueci. Então, ótimo, Débora. Ótimo, então, ótimo. Então, hoje, na verdade, a gente já, né, nós continuamos o assunto da nossa aula, né? Na verdade, a gente já prossegue para o ciclo 2. E o primeiro tema, de acordo com o nosso plano de ensino, é justamente a lei penal. A lei penal com relação às pessoas. Lei penal com relação às pessoas, o que se estuda, né, na lei penal com relação às pessoas? Nós sabemos que o nosso país, ele é signatário de tratados, de convenções. E para quê? Para que haja a paz mundial. Então, no sentido de equilibrar, no sentido de manter a paz mundial, tem-se que a importância de se observar tratados e convenções, inclusive no campo internacional. Então, pensando em manter uma reciprocidade, pensando-se em manter um convívio pacífico entre um país e outro país, tem-se a aplicação, né, da lei penal. E essa aplicação da lei penal, objeto do nosso tema de estudo de hoje, nós temos justamente a lei penal com relação a pessoas. Existem algumas pessoas que, em função da sua responsabilidade, em função do seu cargo, estas pessoas, elas possuem o que a doutrina classifica, o que a doutrina denomina como imunidade. Então, imunidade, né? Imunidade, para que ter imunidade? Vamos entender, primeiramente, o que é imunidade. Imunidade, né? Nós temos aí diversas doenças e para que haja uma imunidade, né, nós temos algumas vacinas. Então, no campo da saúde, se vacina, né, os profissionais da área da saúde vacinam pessoas buscando a imunidade, o aumento da imunidade contra ataques, né? Ataques de vírus, a título de exemplo. E em matéria penal, algumas pessoas, em função da sua responsabilidade, do seu cargo, estas pessoas, elas necessitam desta imunidade. E alguns doutrinadores, né, eles já começam dizendo o seguinte, a Ana Cecília tá aí, comentando a flor de lis, né? E algumas doutrinas chegam a fazer uma correlação entre imunidade e impunidade. Olha só, o tanto que parece. Imunidade e impunidade. Então, nesse sentido, né, nesse contrassenso,
Realmente estas pessoas, elas são revestidas, elas são em função do cargo, em função do ofício. Estas pessoas, elas são imunes, né? Então essas pessoas, elas são impunes, elas ficam na impunidade. Estas pessoas, elas podem fazer o que elas quiserem, porque elas vão ser o que? Elas estão imunes, né? São pessoas que realmente estão protegidas. Acho que a palavra é essa. Essas pessoas estão protegidas, então elas podem fazer o que bem entenderem. Por quê? Porque são pessoas que, de acordo com, falando penalmente, né? Aqui, estas pessoas, elas vão estar impunes. Então, é justamente o tema que a gente vai inaugurar hoje. A gente não vai encerrá-lo hoje. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre as imunidades diplomáticas e as consulares. Esse é o objeto da nossa aula de hoje e vamos dar sequência na nossa próxima aula. Então, algumas pessoas, elas estão a cargo do país, estão representando o seu país, e aí nós temos as embaixadas, a título de exemplo. Eu não sei se todos vocês já tiveram oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de ir a embaixadas, até mesmo porque quando se deseja um visto americano, que foi na verdade o meu objetivo quando eu fui na embaixada, eu fui na embaixada em busca do visto para ida aos Estados Unidos. E lá existem, na verdade, estacionamento próprio, existe o setor próprio, o prédio é totalmente assim, muito bem equipado, e nós percebemos um rigor quanto à segurança naquele lugar. Então, ali, aquelas pessoas, aquele prédio, aquele local, gente, caso algum de vocês já tenham ido, e se não, é só fazer uma busca e verificar que há um setor referente, né, respectivo, que é justamente o setor das embaixadas. Naquele lugar, aquelas pessoas que estão ali a serviço, por exemplo, nós temos embaixada dos Estados Unidos, são pessoas que vieram dos Estados Unidos, atuam no setor de embaixadas e estão à disposição aqui no Brasil para representando os interesses de quem? Representando os interesses tanto de americanos que vivem aqui, quanto de brasileiros ou de outra nacionalidade que queiram um visto, que queiram algum tipo de pleitear uma cidadania, enfim, que tenham esse interesse, né, de fazer algum tipo de, na verdade, de solicitação formal, uma tradução, né, talvez de uma certidão de casamento, por exemplo, o alemão, então ela vai no setor da embaixada. Então, assim, são representantes de outros países que atuam, na verdade, representando aquele país de origem. E aí, dois termos nós temos importantes aqui. Nós temos o país acreditante ou o estado acreditante, e nós temos o estado acreditado. O estado acreditante é o país que envia o diplomata. Então, esta pessoa que veio de um outro país está
atuando, né, num país diferente da sua pátria, visando o quê? Resolver interesses de alguém que em nome daquele país seu de origem. Então, nós temos o país acreditante, que é o Estado acreditante, que é aquele país que envia. E nós temos o acreditado. E o país acreditado é aquele país que recebe, né, esse diplomata do seu país de origem. Então, ele sai do de origem e vai para o país acreditado, onde ele vai trabalhar. Então, assim, primeira informação importante: Estado acreditante é o que envia o diplomata. O acreditado é o que recebe o diplomata. E estas pessoas, já, né, conversando acerca da imunidade, estas pessoas, elas estão longe da sua pátria e, por assim estarem, elas estão representando o seu país de origem. Então, a primeira imunidade que a gente conversa aqui é a imunidade diplomática. A imunidade diplomática é uma imunidade classificada como absoluta. Então, a imunidade diplomática, ela é uma imunidade absoluta. E aí, você me pergunta, mas qual é a norma, né? Qual é na verdade, o que normatiza essa imunidade? Qual é a lei, né? Há uma base para dar essa imunidade absoluta a esse diplomata? Sim, nós temos a Convenção de Viena. A Convenção de Viena, que na verdade ela prevê justamente essa reciprocidade do qual o Brasil é signatário. Então, o Brasil, ele é signatário da Convenção de Viena. Então, por ele ser signatário da Convenção de Viena, os diplomatas que estão a serviço do seu país de origem dentro do Brasil e, respectivamente, os diplomatas brasileiros que estão nos outros países, eles possuem a imunidade, essa imunidade absoluta, para que estas pessoas tenham liberdade de atuação, para que estas pessoas tenham liberdade no trabalho, no seu trabalho. Até mesmo porque, Priscila, posso repetir. A Priscila pediu para mim repetir aqui. Nós temos o Estado acreditante. O Estado acreditante é o que envia o diplomata. E nós temos o Estado acreditado, que é o que recebe o diplomata. E nós temos também a imunidade, que é o tema da nossa aula de hoje, a imunidade diplomática. A imunidade diplomática, ela é absoluta. Vou anotar aqui para vocês. A imunidade diplomática é absoluta. Tá? Obrigada, Lucas. O Lucas já colocou aqui, ó. Impunidade é você não ser passível de cumprimento de sanção. Muito bem, Lucas. Isso mesmo, muito bem informado aqui. Então, ó, primeiro ponto
ponto é que a imunidade diplomática ela é absoluta. O que significa essa imunidade ser absoluta? Significa dizer que não, mesmo que um diplomata, estamos falando do diplomata, ele cometa um ilícito penal aqui no Brasil, um diplomata, vamos colocar espanhol, por exemplo, ele representa a Espanha aqui. Se ele comete um ilícito, ele não poderá ser preso aqui. Não poderá haver processo aqui, que é um instrumento pelo qual o Estado diz o direito, né? Através das peças processuais. Então ele não vai ser processado aqui. Por quê? Porque ele tem imunidade diplomática, porque ela é absoluta. Então, em matéria penal, não há o que se falar. Sim, Rodrigo, a imunidade absoluta é a imunidade diplomática, tá? E o que acontece com essa imunidade? Nós temos, além da penal, nós temos também. Que bom, Rodrigo, que você entendeu. Vai dando feedback aí. Além dessa imunidade penal, né? Isso, deixa eu só fazer uma observação aqui. Essa imunidade, na verdade, ela não significa impunidade, tá? Que muito bem informado aqui no chat pelo Lucas, que essa pessoa não vai ser punida, né? Que não é passível de punição. Não vai ser punida aqui no Brasil. No caso que eu estou dando o exemplo para vocês. Contudo, ele vai ser responsabilizado pelas leis, né? Ele vai ser processado, ele poderá ser processado pelas leis do seu país de origem. Lá pelo Estado acreditante. Por quê? Porque aqui, no exemplo citado, esse diplomata ele está a serviço do governo do seu país de origem. Então, aqui, ele não será responsabilizado criminalmente. Isso não é. Mas vai ser comunicado ao seu país acreditante, ao chefe do governo. E aí, ele poderá ser processado, condenado no país acreditante, no país que mandou ele. Então, ele tem essa imunidade penal. Ele tem uma... Tá, Débora, eu vou conversar com você. Para ser um diplomata, a Débora pergunta, nós temos concurso público, Débora. E é um concurso público, na verdade, muito sonhado por diversas pessoas. Por quê? Além, tem que passar no... Isso mesmo, Lucas. Tem que passar no concurso. Tem que passar no concurso público. Isso mesmo, Lucas. Isso mesmo. Sim, Pamela. O Brasil é signatário da Convenção de Viena. Isso mesmo, isso mesmo. Então, o que acontece? Ele tem que ter conhecimentos diversos. Depois, caso vocês queiram conhecer a respeito um pouco mais sobre essa carreira, tem que ter vários idiomas, tem que falar vários idiomas. Colega de faculdade, amigo de faculdade, ele chegou a estudar anos, tá? Não sei se conseguiu passar, porque, né, cada um vai para um lado, mas assim, ele estudava línguas, ele estudava muito direito, ele estudava bastante. Então, o concurso são várias provas
e realmente não é um concurso muito fácil de se passar, tá? Diga-se de passagem, mas é concurso público, sim, tá? E esse diplomata, entre as funções que a gente estava assim, Débora, com certeza é difícil. Entre as funções nós temos a questão dos passaportes, de vistos, por exemplo, né? Quem fica, na verdade, trabalhando com essa questão das autorizações nas embaixadas são os diplomatas, né? Então, assim, ele representa, na verdade, o seu país de origem em outro país. Então, é por isso que, para a liberdade de atuação, ele tem essa imunidade, essa proteção legal, tá? E, como eu disse para vocês, essa imunidade, né, essa imunidade absoluta, nós temos ela também na esfera, nós temos uma imunidade também, além da penal, que é absoluta, nós temos a imunidade fiscal tributária. O diplomata, olha só que legal, ele não paga os impostos diretos. E aí você me pergunta, que imposto é direto, né? O imposto de renda, por exemplo. Ele não paga o imposto de renda. Então, os diplomatas, né, eles não pagam o imposto de renda. Mas, né, eles têm essa isenção fiscal dos impostos diretos, a título de exemplo, o imposto de renda. Mas eles pagam os impostos indiretos, que são aqueles embutidos nos preços das mercadorias. Então, ao fazer uma compra, né, ele vai pagar como qualquer outro cidadão. Até mesmo porque ficaria complicado separar, né, só para os diplomatas os valores ali. O que é imposto direto, né, os impostos, né? Ah, não, peraí, nessa bolacha aqui, tal disso é imposto isso. Ah, não, o diplomata não vai pagar, né? Então, nesse sentido, os impostos embutidos. Eita, Débora, é alto, viu, Débora? O salário de um diplomata. O salário de um diplomata é alto, quer ver? Vamos olhar aqui. O salário inicial de um diplomata no Brasil é de R$ 19.199, valor correspondente ao cargo de terceiro secretário, que é assumido após a aprovação no concurso. Então, 19 mil, Débora, quase 20 mil, né? No início, o Rodrigo disse aqui que do capitão é maior, né? Pois é, são cargos bons, né? Concurso público é bom demais. Então, né? Acabei de olhar aqui no guia das profissões, é por volta aí de 20 mil, de acordo com a fonte. E justamente ele inicia após esse concurso público, o diplomata ele inicia no cargo de terceiro secretário. E são vários cargos, né, ali, de acordo com a quantidade de tempo, né, e de funções, nós sabemos que isso vai aumentando um pouco mais. Mas, outra informação importante, o diplomata, ele na verdade, ele não só é aquela pessoa que trabalha com visto ali, mas ele pode, todas aquelas pessoas que trabalham no setor das embaixadas e que estão a serviço do governo numa função diplomata, inclusive aquelas pessoas que estão em trânsito, né? Aquela comitiva que vem junto com o presidente lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, para uma reunião.
todas estas pessoas, elas possuem esta imunidade, tá? Então, os tradutores, e diga-se mais, esta imunidade, ela se estende até os familiares dos diplomatas. E aí você me pergunta, todos os familiares? Não. Ela se estende aos familiares que coabitam, né? Em matéria penal, coabitar é estar sob a dependência econômica, né? Diferente da matéria civil, né? Mas em matéria penal, aqueles familiares que vivem, que estão sob a dependência econômica do diplomata, que moram ali com o diplomata, tá? Então, esta imunidade, ela abraça os familiares que coabitam, que vivem com o diplomata, tá? Outra informação importante é que o cargo, né, a imunidade diplomática, ela é irrenunciável. Ela é irrenunciável. Então, o diplomata, ele, por convicções, por meus valores, eu não quero essa imunidade. Eu quero trabalhar, representar o meu país, mas eu quero ser tratado como a sociedade civil, eu não quero. Pode acontecer isso? A imunidade diplomática para a pessoa que, na verdade, que para o diplomata, ela é irrenunciável. Então, o diplomata não pode renunciar à sua imunidade. Mas aí, você me pergunta assim, nossa, né? Que sonho, né? Que legal, se estende aos familiares, essa imunidade diplomática e enfim, então assim, nossa, isso realmente é perfeito e tal, é irrenunciável. Então, esse diplomata, ele pode fazer, então isso significa que ele pode fazer o que ele quiser, porque, né, não, isso aí é impunidade, isso aí eu tenho certeza que é impunidade, então ele pode fazer o que ele quiser, ele pode estuprar, praticar homicídio, ele pode fazer o que ele quiser, a imunidade dele é absoluta, e ainda a família dele também, nossa, ele pode, então ele vai ser preso direto. Então vai ser preso direto, então ele vai viver fazendo o que ele... Preso não, né? Porque ele não pode ser preso. Opa, não, peraí. Então ele vai viver viver vida bandida, né? Popularmente dizendo. Por quê? Ele pode fazer o que ele quiser, então é bom demais. O que acontece? A doutrina e as decisões, eu trouxe até uma decisão aqui, que eu quero, uma notícia que eu trouxe para vocês, que o Brasil declarou um diplomata persona non grata. Eu vou até chat. Foi declarado persona non grata. Olha só. E aí, eu vou dar um estudo de caso para vocês. Isso. Ó. Olha só. Ó.
Brasil declara persona non grata representantes de Maduro. Aqui para vocês. Brasil declara persona non grata representantes de Maduro. Ó, eu trouxe a notícia. O governo brasileiro declarou nesta sexta-feira persona non grata Peraí que eu tô abrindo aqui pra vocês, só um minutinho. Diplomatas do governo Maduro no Brasil persona non grata. Ó. O governo brasileiro comunicou aos representantes diplomáticos, consulares e administrativos do governo venezuelano, comandado por Nicolás Maduro, que chamou de regime ilegítimo como persona non grata, informou o Departamento de Comunicação do Itamaraty. A ação de persona non grata, instrumento jurídico amplamente reconhecido e utilizado nas relações internacionais, é prerrogativa que os Estados possuem para indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo como tal em seu território, conferindo ao país que enviou tal representante a prerrogativa de retirá-lo do país receptor, podendo também o funcionário permanecer no país receptor, sem status diplomático ou consular, nem imunidades e privilégios correspondentes. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Precisamos. Vou colocar aqui no chat, caso. Eu coloquei, ó. O governo brasileiro ele comunicou aos representantes diplomáticos, consulares e administrativos do governo venezuelano, ó, que chamou de regime legítimo como persona non grata, e informou o Departamento de Comunicação do Itamaraty. Então, nós precisamos entender, e aqui eu vou explicar para vocês, essa figura, né? Então, Pamela, o que aconteceu aqui? A mídia, ela reportou, né, que alguns representantes que foram convidados a se retirar do nosso país, né, do Brasil, agora nesse presente ano, falou que, sim, Nicola, isso, Lucas, falou o quê? Falou justamente que eles eram convidados a se retirar do nosso Brasil, né, do nosso país. E aí foi discutido pela mídia se seria, na verdade, essa persona non grata. Essa persona non grata é aquela pessoa que é declarada pelo Estado, na verdade, que está recebendo esse diplomata, como uma pessoa que não é grata. O que é uma pessoa, à luz das imunidades aqui, em se tratando de lei penal com relação às pessoas? O que é uma pessoa ser declarada como uma pessoa não grata? É aquela pessoa que tem, e isso, Naila, é aquela pessoa que não é bem-vinda.
Não é bem-vinda por quê? Não é bem-vinda porque o comportamento dessa pessoa não tem sido um comportamento ilibado, não tem sido um comportamento, na verdade, condizente com o seu cargo. Então, isso nos remete a repensar aquela ideia inicial que eu trouxe para vocês, aquela correlação entre imunidade e impunidade. Então, realmente, os diplomatas, eles são, na verdade, eles possuem o quê? Só um minutinho, eu respondo. Eles possuem o quê? Eles possuem justamente essa imunidade. Mas essa imunidade é uma imunidade, gente, que na verdade tem os seus certos limites. Tem os seus certos limites em que sentido? No sentido de que não é tudo, essa pessoa não vai poder ficar fazendo tudo que quer, na hora que quer, né? Justamente porque essa pessoa quer justamente fazer o que bem entender na sua cabeça. Não, de maneira nenhuma. Eu vou trazer aqui o decreto para vocês, tá? A persona não grata, vou colocar aqui no chat. Ela é regulamentada assim, viu, Lucas? Aqui, ó, decreto 56.435, de 8 de junho de 1965, tá? A regulamentação, né, que justamente traduz bem outras questões, e entre as questões traduzidas, nós temos a persona non grata, tá? E aí nós temos dentro desse decreto, né, que fala das missões diplomáticas, que são os representantes do seu estado. Eu recomendo, inclusive, a leitura por vocês, tá? Que fala justamente quem são, né, os estados. Vou divulgar aqui com vocês alguns pontos mais importantes. Os estados acreditados, acreditantes. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês a lei para que vocês os pontos deste decreto. Ó, nós temos aí o decreto 56.435 de 1965, né? Que ele promulga a Convenção de Viena sobre essas relações diplomáticas. Nós temos aí, né? Principalmente aí o artigo 1º, que trabalha, né? Quem é o chefe da missão, que é a pessoa que é encarregada pelo Estado acreditante. E aí nós temos também as funções da missão diplomática no artigo 3º, conforme vocês estão vendo aí, ó. Representar o Estado acreditante perante o Estado acreditado, proteger o Estado, negociar, inteirar-se por todos os meios lícitos das condições existentes, a evolução dos acontecimentos no Estado acreditado e informar tudo ao acreditante, né? E promover relações amistosas, né? Artigo 4º, ó, o Estado acreditante deverá certificar-se de que a pessoa que pretende nomear como chefe da missão perante o Estado acreditado, né, ou obteve, né, o aceite, o agreement do referido Estado, tá? Então, nós temos aí o decreto informando, né, trazendo as classes, os chefes da missão. Olha aí, ó, o artigo 14, nós temos os embaixadores, os onúncios,
nós temos os enviados, o ministro, né, chefe de Estado, nós temos os encarregados, né? Então, esse decreto, ele justamente, ele traz algumas informações, né, que na verdade são base, né? E eu disse para vocês que com relação ao Instituto da Renúncia, com relação ao Instituto da Renúncia, quero trazer aqui para vocês, coloca aqui no chat, quanto com relação à renúncia, tá? Aquele, né, a gente estava conversando a respeito aí da persona não grata, aquela pessoa, aquele diplomata que na verdade ele tem práticas reiteradas, tem comportamentos de uma pessoa que não está sendo grato por aquela imunidade, por aquela proteção. Então, o que vai acontecer com ele? Ele poderá ser declarado, ele não pode renunciar à imunidade dele. Mas, de acordo com o decreto, né, em comento, ele poderá o quê? Ele poderá muito bem ser convidado, gente, a se retirar, tá? Justamente por quê? Justamente porque ele está tendo um comportamento um tanto quanto desorganizado, um tanto quanto bagunçado. Por quê? Porque ele estudou, ele passou nesse concurso, ele está representando o seu país de origem. E representando esse país de origem, ele começa a ter esses comportamentos, né? Esses comportamentos que na verdade são rechaçados pela nossa legislação, aqui principalmente penalmente falando. Então, esse diplomata, ele não pode renunciar, mas ele pode ser declarado uma pessoa não grata, tá? E aí, as medidas são do país de origem dele, tá? O que mais é importante a gente conversar aqui? Acerca... sim, quanto às imunidades diplomáticas, é o mais importante, acho que eu ressaltei aqui. Agora, quanto à imunidade, as imunidades consulares, nós temos algumas outras observações que a gente precisa conversar aqui. Antes, deixa eu só frisar aqui com vocês, antes da gente conversar a respeito das imunidades consulares, vamos só fazer na verdade, um fechamento aqui quanto às características das imunidades diplomáticas. Primeiro, a inviolabilidade pessoal, tá? Os diplomatas, eles não podem ser presos ou detidos, nem obrigados a depor como testemunha, mas eles podem ser investigados pela polícia, tá? O mesmo ocorre com aquele diplomata em trânsito, como eu disse para vocês, que é aquele diplomata que está junto com a ativa do Estado, né? Do Estado que enviou ele. B, a próxima característica é a independência. Eles agem livremente em relação a tudo que se refere à qualidade de representantes de um Estado estrangeiro. C, eles possuem essa isenção na jurisdição criminal, civil e tributária, conforme a gente conversou. A imunidade penal deles, ela tem se sustentado que ela não deve ser absoluta, né?
mas até o momento ela é considerada pela doutrina majoritária como absoluta. Há países que prendem o diplomata em caso de flagrante, se tiver envolvimento com tráfico de drogas, com infração aduaneira, com terrorismo, sem autorização do estado de origem, tá? Também, quanto à habitação deles, a inviolabilidade da habitação deles, as áreas de uma embaixada é território nacional, é inviolável, mas se nas dependências estiver sendo utilizado para abrigo de criminoso, para prática de crime, cessa essa inviolabilidade. E, por último, né, há um dever de cumprimento das leis do Estado, onde eles estão servindo. Então, se eles furam sinais, se não respeitam o trânsito, eles pagam essas multas de trânsito caso cometam, né? Agora, né, depois da gente conversar acerca dessas características das imunidades diplomáticas, a gente vai conversar aqui, né, fazer um fechamento acerca das imunidades consulares. O cônsul, né, na verdade, ele tem imunidade, mas a imunidade dele, ela não é absoluta, como é a imunidade diplomática. O cônsul, ele vai ter imunidade no exercício das suas funções. Então, no exercício das suas funções, ele terá, sim, a imunidade, tá? E aí você me pergunta assim, então o cônsul, se ele briga com um vizinho, né, numa briga de vizinho, numa briga no trânsito, então como é que fica o cônsul? A imunidade dele não é absoluta, tá? Então, por não ser absoluta, ele vai responder processo. Por quê? Porque a imunidade dele não é absoluta. O que mais é importante a gente destacar? A imunidade, ela não beneficia qualquer tipo de funcionário consular, inclusive o cônsul honorário. Então, assim, quem é beneficiário aqui é o cônsul de carreira, é o cônsul geral, é o vice-cônsul, agente consular. E aí você me pergunta assim, o que o cônsul faz, né? Eu até separei aqui algumas funções. Proteger no estado receptor os interesses do estado, que envia e seus nacionais, né? Dentro dos limites, claro. Fomentar o desenvolvimento das relações comerciais, econômicas, culturais, científicas entre o estado que envia e o estado que recebe. Ter, claro, sempre relação amistosa. O cônsul também expede passaporte, documento de viagem, tá? Com relação à imunidade consular, eles não possuem imunidade penal, né? Não possuem imunidade penal os membros da família, nem os empregados pessoais, tendo em vista que eles não podem atuar conforme prevê a convenção. Tem que ser o quê? No exercício da função. Assim, hoje nós iniciamos esse estudo quanto à imunidade diplomática e cônsul. A Débora pergunta assim, né? Porque é muito próxima a função do cônsul da função do diplomata. E é isso mesmo, tá? Na verdade, as funções, o cônsul, e isso mesmo, Lucas. O cônsul, na verdade, ele realmente tem as mesmas funções. Inclusive, assim, em termos de... Isso mesmo. Vocês estão aqui. Então, na verdade, aquela pessoa que está representando
o seu estado acreditante. Como cônsul, a imunidade dele é uma imunidade relativa, não é absoluta, não se estende ao familiar, é só no exercício da função. E agora, o diplomata, na verdade, ele tem essa imunidade absoluta, até mesmo porque essas imunidades que nós estamos conversando hoje são realmente inerentes à sua condição, né? A condição de representante da sua bandeira, representante do seu estado de origem. Então, devido à sua importância, devido não estar na sua pátria, devido a estas condições, vem a aplicação da lei penal e traduz, na verdade, esta imunidade. Então, assim, fechando, né, concluindo aquela ideia principal que eu trouxe para vocês de imunidade ou impunidade. Na verdade, não tem nada de impunidade, particularmente dizendo. Justamente, né, a doutrina majoritária, ela diz o seguinte: olha, a imunidade, ela é inerente ao cargo. Então, ele está representando o seu país de origem, ele está longe do seu país. Então, para que ele exerça, para que eu, enquanto sociedade, chegue na embaixada, no setor de embaixadas, e receba um não como resposta, o diplomata, ele, na verdade, ele tem que ter essa liberdade, ele tem que ter essa... Por quê? Porque são pessoas que aspiram ódio ou amor. Só sabe, né, dizem que só sabe quem teve o visto negado, quem foi ali e teve, né? Nós conhecemos pessoas que tentam visto, por exemplo, que é o exemplo clássico, que tentam visto diversas vezes e não conseguem. Então, essa disponibilidade, essa prerrogativa, né, de função, essa negativa ou essa aceitação de um visto, de uma entrada, de um documento, ela tem que ter uma liberdade no exercício da sua função. Então, esta liberdade, ela é cabível em função de quê? Em função da imunidade. Então, eu digo para vocês assim, concluindo, não é impunidade, é imunidade. Até mesmo porque a possibilidade da declaração da persona não grata. E nós temos alguns casos de pessoas que foram declaradas personas não gratas, né? Pessoas não gratas. E, na verdade, para a pessoa que na verdade teve uma carreira ao final, né, ou enfim, interrompê-la como sendo considerada uma pessoa não grata, eu acredito que é uma mancha, que é uma mácula, particularmente dizendo. Então, é mais ou menos nesse sentido o posicionamento doutrinário no que diz respeito ao tema objeto do nosso estudo. Mais alguma dúvida? Agora eu quero abrir para perguntas, se tiver mais alguma dúvida aí sobre imunidade diplomática e consular. E na próxima aula a gente dá sequência ao nosso estudo. Se alguém quiser também abrir o áudio, falar algo, participar, é muito bem-vindo. Já teve aqui já. Representação, né?
e isso é representação, sabe, Pamela? São funções, são funções que realmente são funções políticas, né? São funções diplomáticas, são funções no campo, principalmente do direito internacional, porque tem tratados, tem convenção do qual o próprio Brasil é signatário. Trabalho, conforme diz o Lucas, ó, tem informações, tem ameaças, são pessoas que negam visto, né? São pessoas que respondem por um órgão, por um estado em que elas estão longe da sua pátria. Então essas pessoas realmente merecem essa imunidade, apesar de não estar em xeque, né? Essa discussão se merece, se não merece, mas é uma imunidade inerente e totalmente plausível no que tange a legislação, né? Totalmente plausível. São pessoas que deixaram o seu estado, deixou tudo, veio com a sua família ou veio só representar o estado, né? Representando um bem maior. Eu conheço diplomata, né? E não é fácil. Inclusive a diplomata que eu conheci, ela deixou o Brasil, foi para outro país e representa a gente lá no outro país. Mudou tudo, né? O filho ficou no Brasil, foi só ela e mudou a vida, teve novo companheiro lá, mudou tudo. Por quê? Em função, né, de algo maior, né? É nesse sentido. Representação, né? Política, econômica e principalmente internacional. Então, ótimo, já que não temos... Ah, que bom, Priscila. É sempre um prazer ter vocês. Vocês são muito educados. Tá? Um abraço a todos, muita saúde para todos. E até a nossa próxima aula, tá bom? Obrigada, Débora. Obrigada, Pamela, Priscila. Boa noite, Lucas. Sempre muito participante, Naila, Kétia, Fernanda. Um abraço a todos. Sim, Débora, 9h30 já, a atividade no AVA já está disponível para vocês, tá? Ok. Com prazo, claro, para que vocês possam fazer com tranquilidade.